Vamos falar justamente sobre essa questão dos impostos, né? Você mesmo ontem já dizia aqui que era preciso sim essa retomada. Já foi uma decisão acertada, tomada pelo governo, né? Como você disse, acertada, e a professora também, da retomada dos impostos. A grande questão agora é definir qual vai ser esse percentual. O Ministério da Fazenda confirmou o fim da desoneração, então a volta da cobrança é a partir de amanhã, né, porque termina hoje essa desoneração, que foi feita através de medida provisória, e volta a cobrar a partir de março. De acordo com a pasta, a gasolina será mais onerada do que o etanol, por ser um combustível fóssil, mas os percentuais ainda estão sendo definidos. Tem essa reunião agora, às 9h30 da manhã, em relação a isso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, inclusive, tem essa reportagem aqui do UOL, da Folha falando sobre isso, o ministro da Fazenda disse que deve usar uma espécie de colchão da Petrobras numa solução para não aumentar tanto assim o preço dos combustíveis. Vai retomar, mas pode usar esse colchão que permite aumentar ou diminuir o preço dos combustíveis. Esse colchão, ele existe de acordo com justamente a variação de preço internacional que existe dos combustíveis. A gente convidou a participar conosco para entender toda essa história o economista Adriano Pires. Ele é fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e sabe tudo sobre essa questão dos combustíveis. Olá, professor! Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. É um prazer estar aqui com vocês. O governo acerta em voltar a cobrar os impostos dos combustíveis? Olha, Fabiola, acerta sim. Eu acho que não tem sentido você desonerar um combustível fóssil como a gasolina. Você, na realidade, estaria subsidiando donos de automóvel, né? Então, ele acerta. Agora, o que está me parecendo ainda é muito confuso como é que vai ser feito isso. Então, por exemplo, se você olhar a arrecadação de PIS/COFINS, de gasolina e etanol, se você colocar a alíquota cheia, você tem uma arrecadação de 28 a 29 bilhões de reais por ano. Como essa cobrança vai começar em março, agora a partir de amanhã, você já perdeu 2 meses. Então, se a gente faz uma conta, na realidade não vai dar 28, 29, vai dar 23 ou 24 bilhões. O governo está falando de 28,5. Então, não sei como é que vai arrumar esse outro pedaço, não está claro para mim. Outra coisa também, não está clara para mim, é essa questão, se você não colocar o imposto cheio na gasolina e no etanol, né, você vai também, não vai dar aquele sinal de que realmente está reonerando a gasolina e o etanol. Está se falando também um percentual mais elevado para a gasolina, um percentual mais baixo para o etanol, que também não está errado. Eu acho que faz parte de uma política tributária inteligente a gente incentivar o consumo de combustível limpo em relação ao combustível fóssil. Agora, quando o ministro fala de colchão, também fica meio assim cinzento para mim. Por quê? Porque colchão a gente faz com imposto, a gente não faz com a PPI colchão. A PPI é uma política de preço que atualiza, né, o preço brasileiro com o mercado internacional. Então, a PPI muda todo dia, toda semana, todo mês. São variáveis que ninguém controla, que é, no caso, o câmbio e o próprio preço do barril do petróleo. Então, lá atrás, por exemplo, você tinha um imposto que chamava CID, que ainda tem, mas nunca foi usado como deveria, que esse sim era um colchão. Então, o que era a CID? A ideia era você aumentava o imposto CID quando o petróleo estava barato e baixava a CID quando o petróleo estava caro. Né? Vamos combinar que também, nesse momento, o petróleo não está tão caro. Está 82, 83 dólares. Quando no governo Bolsonaro você zerou o PIS/COFINS, você estava com petróleo acima de 100 dólares. Então para mim, assim, vamos esperar o final dessa reunião para entender direito qual vai ser o mecanismo que o governo vai usar. Para mim, o correto seria reonerar a gasolina e o diesel, simplesmente voltar com as alíquotas que existiam antes do governo Bolsonaro zerar o PIS/COFINS. Sem nenhum Olha, prazo, sem nenhum escalonamento, só rapidinho, Jorge, eu te passo. por O senhor favor. fala que na volta total, sem nenhum escalonamento, sem nenhuma diferença, inclusive. Eu acho que sim, Fabíola, porque, veja bem, a atual situação do mercado de petróleo, volto a dizer, o mercado de petróleo não está caro. Talvez, que lógico que tinha todo o movimento eleitoral, quando o governo Bolsonaro zerou o PIS e o COFINS, mas também tinha uma explosão de preços, né? Que, volto a repetir, o petróleo estava a mais de 100 dólares. Então, teve muito país também que fez essa política de redução de imposto.
Então, nesse momento, eu acho que não precisaria, entendeu? Nesse momento, a gente tem que voltar à realidade. A realidade que tem que realmente reonerar a gasolina, que é o combustível fóssil, volto a repetir. Você tem também que reonerar o etanol, até porque para aumentar outra vez a competitividade do etanol. Hoje o etanol está sem competitividade em relação à gasolina. Vamos ver como é que o governo vai vir com as alíquotas novas, se ele vai restituir essa competitividade. E ainda tem outro detalhe que a gente tem que entender, é o seguinte, além do gasolina e do etanol, você tem também o GNV. O GNV também volta a ser onerado. Vamos ver também que alíquota ele vai ser onerado. E aí você tem um problema que é o seguinte, o diesel, o GLP, no caso do botijão de gás, e o biodiesel, eles só voltam a ser onerados no final do ano, em dezembro. E o GNV hoje é um gás natural, é um combustível que compete, por exemplo, com o diesel, no sentido de o ser usado em veículos pesados, ônibus, caminhões, etc. Então você vai criar uma coisa que também não está certa. É você reonerar o GNV e o diesel continuar desonerado. Por fim, tem um outro detalhe aí que muita gente não tá colocando, que é a questão de refinaria. Hoje no Brasil, você tem mais ou menos 20% do refino do Brasil é privado. Quando você, como foi feita essa questão da desoneração em duas etapas, se você amanhã voltar a reonerar a gasolina, automaticamente você vai reonerar o petróleo, né? E aí você vai também causar também uma perda muito grande para as refinarias privadas. Está se falando de 5 bilhões ao ano. Então, para fazer a coisa correta também, você deveria continuar desonerando o petróleo enquanto o diesel e o GLP estiverem desonerados. Então, tudo isso o governo acho que deveria prestar atenção para não criar assim ruídos, né, e sinais equivocados no mercado.